E ninguém sabe mais de Corinthians do que ela que acompanha de perto. A Bibi? Bibi Molina, Bianca Molina, seja bem-vinda ao Último Lance. Que história é essa, Bibi? Atualiza a gente aí, por favor, sobre esses imbrólios extracampo no Corinthians, essa crise, né? Um grupo de conselheiros pediu o impeachment pro Augusto Melo. Que situação isso se encontra? Seja bem-vindo ao Último Lance, Bibi. Oi, Otávio, tudo bem? Boa noite para ti, para o Ricardinho, Formiga, para a Gi, para quem está acompanhando conosco o Último Lance. Olha, eu não sei se isso é bom ou ruim ser uma pessoa que sabe bastante do que acontece nesse momento atual do Corinthians, viu? Mas, de fato, quando a gente menos espera, algo de novo aparece para dar uma tumultuada nos bastidores que já têm sofrido bastante ao longo de toda essa temporada. A mais nova da vez foi um pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo, que foi protocolado, como tu bem disseste aí, por um grupo de conselheiros, aproximadamente 90 conselheiros, de diferentes alas políticas do clube, que se uniram em prol desse movimento favorável ao impeachment, num movimento chamado por eles Reconstrução, e que tem como um dos principais líderes aí o Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, um presidente, inclusive, bastante vitorioso, né, que esteve à frente do clube entre 2012 e 2015. Esse pedido de impeachment foi protocolado nessa segunda-feira. Agora, ao longo de toda essa terça-feira, já esteve em mãos do Romeu Tuma Júnior, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo, a quem cabe, de acordo com o rito estatutário, encaminhar em até 5 dias esse pedido de impeachment para a Comissão de Ética do Corinthians, que aí sim veria se tem cabimento de dar início a um processo de fato que pode colocar em risco o cargo hoje ocupado pelo presidente Augusto Melo. Né? São várias frentes políticas, então assim, é uma oposição abrangente, né, para cima do Augusto Melo, e são capítulos que vão se desdobrar aí no Conselho de Beneméritos do Corinthians. Em que fator exatamente, ô Bibi, eles alegam que esse impeachment pode se embasar, por exemplo, assim, eles têm algum fator preponderante para tentar tirar o Augusto Melo do poder? Com certeza, é o caso da Vai de Bet, né? Isso é o principal argumento trazido nesse documento que foi enviado para o Romeu Tuma Júnior. E a situação toda que envolveu o Corinthians, que acabou sendo arrolado, envolvido no inquérito criminal, né? Numa investigação criminal. Então, eles partem do princípio de que alguns depoimentos corroboram para o fato de que daqui a pouco o final desse inquérito vai levar à conclusão de que o presidente Augusto Melo teve algum tipo de participação. Não exatamente uma participação direta, mas às vezes algo de ter deixado passar uma coisa tão importante quanto uma exposição da fragilidade ali de uma situação de intermediação, né, desse contrato, que era o principal contrato da temporada do Corinthians, aliás, o principal contrato de patrocínio master da América do Sul, da história do futebol brasileiro, acabou sendo encerrado de forma antecipada por conta dessas explicações que ainda estão sendo investigadas sob segredo de justiça, né, e que envolvem o Corinthians e diretamente os diretores atuais. Mas, além disso, também traz falas do ex-diretor de futebol do Corinthians, do Rubens Gomes, o Rubão, e outras situações que, de acordo com eles, mostram que o presidente Augusto Melo estaria ou seria inapto a assumir esse cargo, a estar nesse cargo, como, por exemplo, vocês devem lembrar quando o Corinthians esteve jogando em Belo Horizonte contra o Cruzeiro e numa situação de ouvir algum tipo de deboche, né, de zoação, o presidente de um clube do tamanho do Corinthians, Augusto Melo, acabou desferindo um soco num torcedor, né? Então eles fazem um apanhado de todas essas situações para argumentar de que sim, o Corinthians precisaria passar por esse processo de impeachment e também outros apontamentos, como as constantes trocas de cargos importantes, pilares importantes para a estrutura do Corinthians num curto espaço de tempo, né? Vale lembrar que o Corinthians já mudou diretor financeiro, diretor de marketing, diretor jurídico, diretor de futebol, diretor adjunto, então todas essas coisas acabaram tomando um montante que, como tu bem disseste, juntou conselheiros que não são da mesma ala política, que fazem parte de uma oposição que hoje se junta aí para tentar formar a maioria num universo aí que tem 200 conselheiros no Corinthians, eles são 90 por enquanto, buscando de repente esse impeachment, que seria o segundo da história do clube. Beleza, Bibi. Obrigado pelas informações. Acho que foi bastante esclarecedor, né? A gente vai debater bastante isso aqui no programa, mas já esclareceu pra gente
essa abertura de processo de impeachment que agora caminha dentro do Corinthians. Otávio, desde a época da eleição, a gente falava aqui nos programas na TNT que a gente não sabia o que era pior para o Corinthians, se ganhasse o Augusto Melo ou se ganhasse a situação. Porque eram dois candidatos claramente despreparados para ser presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. No debate que foi realizado na TV Gazeta, eles não conheciam a história do Corinthians, né? Aí o Augusto Melo ganha, falou muito desde que ganhou, aí é um rolo atrás do outro, é um problema atrás do outro. Então é um Corinthians que vive um problema muito sério dentro de campo no Campeonato Brasileiro e um problema, se é que dá para dizer, mais sério ainda fora de campo. Isso reflete no campo sim, no ambiente, no dia a dia. O Corinthians está com muitos problemas. É um time que está falando aí em contratar jogador, sendo que não paga ninguém. Bloqueio na justiça. Sabe, o Corinthians precisa voltar para uma realidade. E a impressão que eu tenho é que com esse presidente não vai voltar. O impeachment, quem tem que decidir são os conselheiros do Corinthians. Mas que o Corinthians, hoje, é um clube completamente sem rumo, isso acho que não há nenhuma dúvida, né? Se dos 200 conselheiros, 90 assinaram esse pedido de impeachment, já é pelo menos metade ou quase metade da base política que o Corinthians tem hoje, que mostra que está abalado politicamente. Hoje, para o Corinthians, ô Formiga, é melhor o Augusto Melo sair ou permanecer? Porque se ele sai também, faça a pergunta. O negócio fica complicado também. Assim, neste momento, no meio da temporada, olhando pro campo, o Corinthians está tentando se arrumar. Assim, minimamente, você tem uma parcela da diretoria de futebol ou do próprio elenco, tudo que tem uma relação ok, amistosa com o presidente. Então, assim, olhando para agora, para o resultado de curto prazo, eu acho que isso pode ser ruim. Porque você tem um terremoto administrativo para gerenciar, uma transição de poder que nunca é fácil, são muitas mudanças, assim, inclusive o treinador é um cargo de confiança do presidente do clube, então assim, você um mexe efeito em todas dominó. as alas, todas Mexe as diretorias do clube. Mexe em tudo, né? É um efeito dominó que pode ter um impacto positivo, mas pode ter um impacto desastroso. Aqui eu estou olhando... Mais desastroso que hoje? Eu estou olhando para o ponto de vista egoísta do time que está minimamente... E também falando a curto prazo, né? Falando para curto prazo. Isso lá para frente, eu acho que vai ser inevitável acontecer uma discussão mais profunda sobre. O futebol é um ambiente político e o torcedor precisa entender isso, ponto. Se você comparar o que acontece num clube com qualquer outro tipo de governo, seja presidente da República, prefeitura, governo do estado, que você tem a possibilidade de pedidos de impeachment, o processo é sempre o mesmo. Quando você tem um dirigente fragilizado politicamente porque não tem resultado, e porque ele não tem um arcabouço ali para segurar, ele vai sofrer pedido. Pode ser que o pedido não ande, pode ser que eles entendam depois ali que não tem brecha, que juridicamente não tem por onde andar, ou que engaveta. Mas que o apoio partidário ele já não tem, pois isso é claro. Aí é o risco, porque se ele tivesse resultado esportivo nesse momento, a oposição ia estar fragilizada para tentar pedir qualquer coisa. Só que o Augusto não tem nenhuma coisa nem outra, assim, ele não tem nem proteção política, e ele também não tem resultado para se proteger. Porque quando você tem resultado, você fala, cara, tu vai mexer? Tá andando. Ah, não, mas tem um monte de brecha aqui. A galera segura e não anda. E aqui eu não estou julgando... Sem resultado, isso caminha com mais tranquilidade. Total. Né? Eu mais não estou dizendo... né? Porque é o mesmo processo que acontece na política comum. Cara, você pode ter um prefeito, um político qualquer, com um monte de brecha para tomar um impeachment ou um pedido. Mas se as coisas estiverem prosperando... Vai segurar. Ou se ele tiver ali uma ala política forte que não faça andar, a coisa engaveta e não anda. E só que quando você não tem nenhuma coisa nem outra, cara, tu tá muito exposto. E aí, juridicamente, basta que você pegue uma das brechas e aí a torneira abre. Porque a Bibi falou dos 4 pontos... Tem uns que são toscos, né? Assim, a briga com o torcedor do Cruzeiro, a história da Vai de Bet. E aí o quarto ponto... Mas a história da Vai de Bet não, o que eu falo que é tosco pior de todas. O que eu falo que é tosco é alegórico, não é, que não é grave. Mas o caso da Vai de Bet talvez seja o mais grave. Eu acho para eles sério, conseguirem... Mas tem um laço. Porque virou uma investigação criminal. Só que tem vários... O quarto ponto que fala do descumprimento do estatuto, ele por si só ele já tem força. E tem outros pontos também, né? Começa pela saída, entre aspas, inesperada do Veríssimo. Foi inesperada, acredito que, para a torcida, porque eles ali já sabiam o que estava acontecendo.
Aí depois vai para o imbróglio da contratação do Mateuzinho. Eles demoram para conseguir inscrever o Garro. Problema em relação a contratar, demitir técnico. Teve a situação do Rojas saída, também, é? A situação do Rojas. Aí o mais recente agora Possibilidade foi de transfer ban, né? o Cuiabá na justiça Ranieri. querendo receber a segunda parcela de 15 milhões pelo Ranieri. Então, são muitas coisas, mas eu ainda acho que ele pode se salvar porque, apesar do Corinthians, ele não está conseguindo uma boa sequência de resultados, principalmente no Campeonato Brasileiro, ele tem mostrado um futebol em bom desenvolvimento. Em evolução. E eu acredito que foram boas contratações, principalmente as últimas. O Hugo foi uma ótima contratação, o Ramon é um ótimo técnico, a gente tem o André Ramalho, que é bom também, o Thales Magno. Então, acho que tudo isso O Alex Santana. é algo que pode acabar salvando não só o Corinthians, mas também o Augusto Melo, essa reta final que ele Mas tem aí feito. a galera que está com o processo na mão vai ter que ter a boa vontade de entender. A gente vai mexer nesse vespeiro e deixar seguir, porque, de novo, 5 dias. Porque o problema é quem vem é igual depois. o rito político. No 5 final, dias. fica numa gaveta. É isso aí. E o cara dá ou não continuidade. Aí você tá na mão de pouquíssimas pessoas ali. Velho. O problema é quem Difícil. vem depois. É. Você vai tirar e vai colocar quem? Pois é. Vai assumir o presidente do conselho e depois vai ter eleição. Ó, eu vou Eu falar por uma realmente acho experiência grave. própria de quem viu. Hoje o time tá voando, assim, o Fortaleza vive um período fantástico da sua história. É o período mais promissor e real da história do Total. Fortaleza. Mas o Fortaleza já viveu situações assim de presidente pedindo renúncia, de pedidos de impeachment, de muita briga política lá atrás. E assim, eu não estou dizendo que vai acontecer com o Corinthians, mas o caminho desse vespeiro político, ele nunca termina bem. Não. O Fortaleza, ele viveu períodos muito ruins da sua história, contando queda para a Série C, ficar você vê o que 8 anos na aconteceu- Série O C. que aconteceu com o Vasco também. Aconteceu com... Então, assim, um bom mais exemplo. ou menos grave, aí tu pega o Vasco, Botafogo, o Flamengo Santos do teve período 2 de zona, impeachments agora, o até Santos cair, a mesma cara. coisa. 2. E aí você tem... As ou últimas queda- eleições todas impugnadas na justiça. E aí o caminho é ou queda, ou dívida pra caramba, ou se desfazer de jogador a preço de banana. Dívida pra caramba já tá no pacote. Não, mas que eu tô O falando que tem de de dívida cenários no Corinthians não De existe. ampliação, Só que né? você vai só somando, você vai ticando na planilha Excel, né? Todos esses que vocês falaram aí, a gente vai pegar exemplo, ninguém terminou bem. Ou você teve uma guinada, por exemplo, Fortaleza, guinada. O Flamengo, guinada. O Botafogo, SAF. O Vasco tá tentando. Mas, cara, não termina bem. Tá entre a SAF e a guinada. O Cruzeiro é um exemplo. Quando o Cruzeiro caiu, lembra das denúncias feitas pela... Foi pelo GE na época, ou foi pela ESPN, eu Não é não ESPN, lembro. a Gabriela... A Gabriela Gabi Moreira, Moreira. acho que tava na Globo já. Gabi não tava? Moreira. Ou Acho que não. Enfim, Foi quando ela que fez a matéria. quando ela trouxe à tona, Acho que tá. num primeiro momento, a galera, todo mundo contra, né? Pá, vai mexer, e o Cruzeiro... E o ano terminou na receita. Queda, não tem... É difícil. É que, na verdade, o Corinthians... O Augusto Melo, que hoje é presidente, ele já fez parte da oposição, Sim. que era a situação. Até E outro dia. o Roberto de Andrade era, até outro dia, da chapa que comandava o Corinthians. Ele saiu e está pedindo agora. O Augusto já esteve lá também. E, na verdade, é tudo farinha do mesmo saco.